Boa noite, meus irmãos. Quero saudar a todos com a paz de Cristo. Aqui quem fala é o pastor Mário, aqui da Igreja Batista Boas Novas em Piraquara. O irmão, a pedido do pastor da igreja, pediu para que eu fizesse um vídeo trazendo um desafio missionário. Mas antes eu queria atualizar os irmãos o trabalho que estamos realizando aqui em Piraquara. Não sei se os irmãos estão lembrados, nós somos enviados pela Igreja Batista Betel de São Paulo, Parque Residencial Cocaia. Nós estamos envolvidos com missões desde 2007, logo depois que eu me formei do seminário, foi no ano que eu me casei, 2007, eu e Juliana já ingressamos no campo missionário. Nós somos agenciados pela MBBF, Missão Batista Brasileira Fundamentalista, e em maio de 2016 nós viemos para esse campo missionário aqui em Piraquara, em maio de 2016. O trabalho anterior que estávamos foi em Jaguariaíva, né? Na ocasião, inclusive, eu fiz uma visita à igreja, a qual vocês deixaram uma boa marca na minha vida pela receptividade, o carinho, do acolhimento, inclusive da família do pastor. Nós concluímos o trabalho em Jaguariaíva, deixamos um pastor local, ele está lá trabalhando, servindo a Deus, o pastor Sérgio e sua família. E a partir de maio nós viemos para Piraquara. Piraquara é uma cidade que pertence à região metropolitana de Curitiba. É uma cidade que tem 200 mil habitantes. Nós estamos num bairro chamado Guarituba. Guarituba tem aproximadamente 40 mil habitantes. E no dia 1º de junho nós demos início aos trabalhos aqui em Guarituba, na cidade de Piraquara. Nós estamos num projeto semelhante ao projeto lá de Jaguariaíva, que é um trabalho de revitalização, né? A igreja aqui, Boas Novas, ela foi plantada aqui no bairro em 1999 por uma igreja próxima daqui da igreja, né? Da cidade de Pinhais. A cidade de Pinhais para Piraquara dá aproximadamente uns 10 quilômetros, é uma cidade vizinha. Então a igreja de lá fundou essa igreja em 1999. Só que em 2014 a igreja aqui ela foi fechada. Os irmãos aqui tinham um templo de madeira. Então a igreja foi fechada para que o templo de madeira fosse desmanchado e eles construíssem então um prédio de alvenaria. Os membros da igreja daqui foram todos para a igreja de Pinhais, que é a Igreja Batista Salém, que é a igreja mãe daqui. Então, no ano de 2014, encerrou-se as atividades aqui no bairro de Guarituba. E durante 1 ano e 7 meses, é o tempo que levou para construir um templo, um prédio de alvenaria. 1 ano e 7 meses. Então, 2014, 2015, 2016. Em maio de 2016, com a nossa vinda para cá, eles estavam terminando o acabamento da casa pastoral. Então, no dia 1º de junho, nós retomamos a igreja, nós reabrimos as portas, iniciamos as atividades que outrora estava encerrada por 1 ano e 7 meses. Quando nós viemos para cá, a igreja continha apenas 9 membros, né? Então nós começamos o trabalho, em tese do zero, né? Não necessariamente do zero, mas nós começamos os trabalhos do zero, com templo novo, depois de 1 ano e 7 meses, com a igreja fechada, né? Os membros daqui do bairro, eles viajavam para a cidade vizinha para assistir os cultos. Pois bem, este ano nós completamos 4 anos à frente do trabalho aqui em Guarituba, né? Aqui na cidade de Piraquara.
E nesses 4 anos Deus nos abençoou, né, grandemente. E boa parte desse trabalho tem sido feito com evangelismo, né, e discipulados, né? Hoje nós estamos com um quadro de 40 membros, tá bom? Então a igreja cresceu, Deus nos abençoou, né? Nós temos hoje 40 membros e uma frequência média de 50, 51 pessoas, né? A frequência média é de 50 pessoas, né? E esse é um pouquinho do resumo do trabalho, né, que eu e Juliana estamos fazendo aqui em Guarituba. O ano passado a igreja ela foi organizada juridicamente, né? A igreja tem agora um estatuto, né? Está pronto. Nós estamos em fase de aprovação junto aos órgãos da prefeitura e tudo mais. Então, internamente a igreja foi organizada, que seria um dos meus objetivos aqui, né? Além de reestruturar a igreja, voltar às atividades, organizar ela juridicamente. Então, internamente ela já tem um estatuto, já tem uma diretoria executiva, né? As assembleias já estão acontecendo. Então, nesse sentido, a igreja ela está organizada. Nós estamos aí aguardando o encerramento, a liberação do CNPJ e tudo mais. Está um pouco parado por causa da pandemia, né? Então nós paramos um pouquinho isso no início do ano, devido toda essa situação que abalou todas as cidades, né? Inclusive aqui o Paraná não é diferente. Desde que começou essa pandemia, nós tivemos que reestruturar todo o nosso trabalho, né? Mas as pregações às quartas-feiras e aos domingos estão acontecendo, né? Nós estamos transmitindo online as pregações. Nós também tivemos algumas iniciativas este ano por causa da pandemia, né? Eu e Juliana, nós visitamos, né, alguns comércios aqui do nosso bairro, né? Foi uma das estratégias que nós vimos para executar. E nós fomos aproximadamente em uns 30 comércios, né, próximos aqui da nossa igreja, com o intuito de levar o evangelho de João e Romanos e orar por eles, né? Todo mundo na ocasião estavam assustados, ainda estão assustados, né, não é verdade? Então nós queríamos que eles soubessem que nós estaríamos orando por eles. E fomos lá, nós nos apresentamos, queremos deixar a vocês uma literatura, queremos dizer que a nossa igreja está orando por vocês e estamos aqui para orar por vocês. Então foi muito bom, né? Então essa foi uma das medidas que nós tivemos. A primeira foi continuar os cultos online, né? Um segundo trabalho foi essa visita que nós fizemos no bairro. Um terceiro trabalho que nós realizamos foi transmitir os cultos infantis, mas com o trabalho com o fantoche. Então, inclusive, no meu canal do YouTube, tem lá 8 aulas com o fantoche, preparadas exclusivamente para as crianças. Inclusive, se os irmãos quiserem fazer uso, eu posso mandar um endereço e vocês podem mandar. Ali tem 8 lições com o fantoche, né? Nós temos trabalhado com o boneco, que tem sido uma ferramenta. Uma quarta frente de trabalho que nós fizemos, nós ganhamos uma oferta e nós compramos máscaras, né, de proteção, e nós retornamos, né, a esses comércios e falamos a eles, nós queremos fazer muito mais, né? Nós entregamos um kit de proteção para vários comerciantes, né? O que mais me chamou a atenção foi quando nós fomos no posto de saúde entregar para os enfermeiros e técnicos e médicos, né? Foi muito interessante a reação deles, e nós temos um mercado grande aqui no nosso bairro. Então, a reação das pessoas em ver a igreja, mesmo com todas as limitações, e nós nos estendendo a eles, aquilo foi uma marca muito bonita que nós conseguimos deixar na vida deles, né? Também nós iniciamos um estudo bíblico às sextas-feiras. Então, inclusive hoje, né, eu estou gravando esse vídeo sexta-feira. Daqui a pouquinho vai haver essa transmissão
para alguns irmãos que querem fazer um estudo bíblico, né? Nós concluímos um estudo sobre santidade, foram 4 aulas, e hoje vai começar um estudo sobre família, né? E inclusive o primeiro tópico vai ser sobre relacionamento conjugal. Então, tanto eu quanto Juliana estamos servindo, né? Mesmo com toda a limitação imposta por essa pandemia, nós estamos servindo, nós estamos discipulando, nós estamos evangelizando, né? E também nós estamos fazendo uma assistência aos membros da igreja, né? Queira ou não, sem os cultos presenciais, nós ficamos um pouquinho desanimados. Então a gente está indo cumprindo uma agenda, visitando os irmãos e trazendo a eles uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. Tá bom? Queremos agradecer a vocês também, né, por todo o cuidado que vocês têm tido com missões, todo o cuidado que vocês têm tido com os missionários. Sei que vocês pertencem a uma igreja missionária, inclusive o missionário que plantou a igreja de vocês, eu tive contato com um dos trabalhos que ele teve, que foi lá em Jaguariaíva. Eu sou muito grato a Deus por vocês serem uma igreja missionária, né? O pastor de vocês, né, é um pastor que ama missões. A família dele é uma família que ama missões. E por isso que ele teve essa iniciativa de chamar a nossa participação, de dar aqui um testemunho e também trazer um desafio, né, um desafio bíblico ao seu coração, né? Se você quer fazer a vontade de Deus, né, você certamente precisa se envolver com missões, porque o nosso Deus, ele foi um Deus missionário, né? Sua igreja é uma igreja missionária, o seu pastor é um pastor missionário e o seu Deus é um Deus missionário, né? Não há talvez maiores motivações para se envolver com missões, porque nós estamos cercados, né, com missões. Meus irmãos, eu gostaria de trazer um desafio a você nesta noite, falando do maior missionário que nós temos notícias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a ler um trecho junto comigo. Então, se você tem sua Bíblia, tenha a bondade de abri-la no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. O trecho diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu-se a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar para que Deus nos fale ao coração? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra. Abençoe essa amada igreja. Abençoe o pastor, sua família, os irmãos que estão ao seu lado servindo a igreja. Os abençoe, Pai. Abençoe a pregação. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta a você, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias difíceis, não é verdade? Onde uma crise se instalou no mundo inteiro, né? Inclusive no nosso país. A pergunta que eu quero fazer a você é a seguinte: o que Jesus faria se ele estivesse inserido num contexto onde estivesse uma crise como a nossa? O que ele faria? Eu acredito que aquilo que ele faria foi o que ele fez. Eu creio que não mudaria a postura do Senhor. E eu vejo que a principal atitude do Senhor, se ele estivesse inserido num contexto como nós estamos inseridos, crise instaladas,
eu creio que a principal atitude do Senhor seria socorrer os perdidos, buscando a salvação deles. Eu creio que se Jesus estivesse aqui e agora, ele estaria fazendo a mesma coisa que ele fez lá atrás, socorrendo as pessoas, curando-lhe tanto o corpo e principalmente a alma deles, né? O texto fala que percorria Jesus todas as cidades e povoados. Ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando, pregando e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Se Jesus estivesse aqui entre nós, eu creio que ele estaria curando alguns acometidos pela Covid-19. Eu creio. Irmãos, esse texto demonstra que Jesus agia de modo consistente com aquilo que ele pregava. E mais, Jesus tinha disposição. Ele tinha disposição para socorrer, para ir ao encontro dos necessitados, inclusive de ter compaixão deles. O versículo nos ensina, o versículo 36, fala que Jesus teve compaixão deles. Então essa disposição de ir ao encontro daquele que se encontra em miséria, daquele que se encontra em angústia, daquele que se encontra em aflição, é a postura que eu, meus irmãos, e vocês devem ter. E são tantos os que aí na cidade de vocês estão aflitos também, como aqui há aflitos que precisam ouvir essa mensagem. E você tem essa mensagem. Então essa foi uma marca distinta do nosso Senhor. Ele ia ao encontro dos necessitados. Ele tinha essa disposição de percorrer qualquer que fosse a distância a chegar a essas pessoas. Ele era disposto, ele não media esforços. Mas pastor, nós estamos em quarentena. Sim, nós estamos em quarentena, mas nós não estamos limitados na quarentena. Existe hoje as mídias sociais, que é uma excelente ferramenta de propagação do evangelho. Você pode usá-la. As mídias sociais. Você pode sim fazer algumas visitas, precavido de toda segurança, usando máscara, munido de álcool em gel, respeitando o distanciamento. Você pode ainda fazer contato. Isso, sim, se resguardando, se protegendo, mas você pode levar, socorrer as pessoas, talvez entregando uma cesta básica para talvez algumas famílias da igreja, inclusive, que estão passando necessidades. Por que não? Vocês podem fazer um trabalho evangelístico, levando literaturas evangelísticas, levando uma máscara também. Olha, nós estamos preocupados com a sua saúde física, mas nós também estamos preocupados com a alma de vocês. Jesus tinha essa disposição, ele não media esforços. Sem sombra de dúvidas, Jesus foi um trabalhador incansável da seara de seu Pai. Lembrando que Jesus nos convidou a ser como ele. Não foi isso que ele falou no finalzinho do verso? Rogai ao Senhor da seara que levante trabalhadores para a sua seara, como se ele estivesse dizendo: Deus precisa levantar pessoas que façam o que eu estou fazendo. E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para fazer esse trabalho. Jesus era um trabalhador incansável. O que é esforçar-se? O que é ter esforço? Esforço significa empregar ânimo, gastar energia, usar de força. Será que você é uma pessoa esforçada para Deus? Você sabia que para amar a Deus, inclusive, envolve o uso da força? É verdade, esforço para amar a Deus. Não é isso que Jesus ensinou quando ele falou lá no Evangelho de Lucas capítulo 10? Amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amar a Deus envolve esforço. E quando nós nos mobilizamos e nós vamos em direção ao necessitado, nós estamos demonstrando a Deus que nós o amamos, porque envolve esforço. Isso também foi escrito no livro da Lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Nós precisamos ser esforçados. Não é verdade? Existe um trecho lá no livro de Eclesiastes, que é um trecho que tem acompanhado minha vida pessoal, não apenas como missionário, minha vida pessoal. Eclesiastes 9:10, é um texto que os irmãos conhecem, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Veja, meus irmãos, se Deus tem aberto a nós uma porta, se Deus tem nos dado uma tarefa, se Deus nos tem dado um privilégio, uma oportunidade, por que nós não a faremos com esmero? Por que nós não a faremos com dedicação? Por que nós não seríamos fiéis a esse propósito? A Bíblia nos incentiva a sermos dedicados, esforçados, né? Interessante que essa postura de esforçar-se nós notamos em Jesus Cristo. Porque além de percorrer esse percurso para chegar às pessoas, ele ensinava, ele pregava, ele curava elas. Jesus, ele era uma pessoa que tinha interesse por pessoas. Infelizmente, nós nos distanciamos às vezes desses propósitos. E por isso que uma mensagem missionária como essa nos faz refletir, né? Será que nós estamos nos envolvendo com missões como deveríamos fazer, à luz de uma igreja missionária, à luz de um pastor missionário, à luz de um Deus missionário, à luz de um Salvador missionário? Interessante que lá no Antigo Testamento existe um texto muito forte, eu não gosto de citar muito ele não, viu? Talvez você conheça esse trecho que está lá em Jeremias capítulo 48, versículo 10. É um puxão de orelha, sabia? Está lá em Jeremias 48, 10. Diz assim: disse o Senhor, é duro, viu? Disse o Senhor, Jeremias 48, 10. Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus fica muito aborrecido quando nós fazemos as coisas de qualquer jeito, quando nós abandonamos a obra, deixamos de fazê-la. Deus fica muito aborrecido. Mas Deus também fica muito contente quando você se dedica, você se esforça. E talvez vocês tenham deixado de fazer algumas coisas, mas eu queria dizer a vocês que ainda há tempo. Há tempo de arrepender-se. E há tempo de dar provas verdadeiras de arrependimento. Jesus, inclusive, ele contou uma parábola aos seus discípulos de 2 filhos. Lembra? Que o pai pediu eles para que trabalhassem no campo. Você se lembra dessa parábola? E um dos filhos falou ao pai: sim, eu vou. E o outro falou: eu não vou, eu não quero, né? E aí Jesus disse que aquele que falou que ia, acabou não indo, né? E aquele que falou que não ia, arrependeu-se e foi. Aí Jesus perguntou aos seus discípulos: qual deles fez a vontade do Pai? Aquele que falou que iria fazer e não fez? Ou aquele que a princípio não estava fazendo, mas arrependeu-se e foi fazer? Então eu acredito, meus irmãos, que ainda existe tempo
de nós nos envolvermos com missões, ou a partir da nossa igreja local, né? E também através da nossa igreja local, né? Nós podemos nos envolver com missões. Pessoas precisam se converter. Pessoas estão indo para o inferno. A maior batalha que as pessoas estão enfrentando não é a Covid-19. É morrer sem Cristo. Né? A pior angústia que eles estão tendo não é toda essa aflição imposta por essa doença. O pior sofrimento que o homem pode ter é padecer eternamente no lago de fogo. Talvez eu não tenha a cura para o corpo físico dessas pessoas. Deus tem. Mas eu tenho uma mensagem que pode livrar a alma dessas pessoas do inferno. E eu quero levar. Seja através das mídias sociais ou fazendo contato com essas pessoas. Entregando talvez um panfleto, uma literatura, talvez aproveitando o ensejo, entregando uma máscara, talvez visitando algumas famílias da igreja, as fortalecendo, levando uma mensagem e talvez algo que elas estejam precisando. Vocês podem fazer missões. E ao fazer missões, vocês descobrirão uma coisa fantástica. Vocês descobrirão que vocês são uma resposta de oração, feita pelo nosso Senhor. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Saber que vocês estão indo, porque Deus respondeu à oração e tocou no seu coração para envolver-se mais com a sua igreja local, apoiando missões. Eu não sei de que maneira Deus falou ao seu coração nesta noite, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o seu propósito. Então, você pode orar a Deus aonde você está e pedir o perdão dele, ele vai perdoá-lo. E mais, você pode tomar uma decisão de consagração e falar para ele que você deseja envolver-se mais. Que você não tem feito, mas você vai voltar a fazer. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa protegê-los, que Deus possa cuidar de vocês, a Igreja de Cristo. Tenham todos uma boa noite e obrigado por esse privilégio. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade de mandar esse pequeno vídeo aos irmãos da Igreja Batista Sudoeste. Esteja e venha abençoá-los. Guarde o pastor, sua esposa, seus filhos, suas filhas, a liderança da igreja, cada irmão e irmã envolvidos com aquela igreja. Que o Senhor abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos e até breve.